Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele retrata o nascimento e o crescimento da igreja, mas impulsionada pelo Espírito Santo. O grande protagonista do livro dos Atos dos Apóstolos, como de toda a Sagrada Escritura, mas de modo muito especial, o livro dos Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo. Ele que gera a igreja, ele que suscita vocações e é ele que envia esses discípulos, essas pessoas em missão, junto com figuras importantíssimas, grandes difusores do Evangelho, como o grande Paulo, que é citado mais de 120 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, como o próprio Pedro, que também é citado inúmeras vezes, são as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, e os outros apóstolos que saem também para a evangelização. Mas é o Espírito Santo, o verdadeiro protagonista, o verdadeiro impulsionador, aquele que assiste sempre a sua igreja. Então, neste livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontraremos um testemunho de como esse Espírito Santo, ele guiou a igreja segundo a vontade de Deus, vivendo diante de desafios daquele cristianismo que estava começando. É muito importante a gente entender, a gente compreender que nós não esperamos encontrar uma história perfeitinha, uma narração perfeita dos fatos em um esquema muito bem elaborado, porque o autor, São Lucas, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era relatar os atos. Era um grande médico, um grande homem dotado de extensa cultura, que fez a junção dessa grande obra, esses dois livros que nós chamamos a obra lucana, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho, segundo São Lucas. Então, nós entendemos a origem apostólica da igreja para as comunidades nascentes e a grande difusão do Evangelho impulsionado pelo Espírito Santo. É um caminho para compreender melhor esse livro das Escrituras, das Sagradas Escrituras, é ler, ter em vista o que reflete a igreja que estava nascendo naquele momento, suas dificuldades, a necessidade de firmar-se em sua origem através do testemunho desses grandes homens, principalmente Pedro e Paulo. Então, o primeiro caminho que vai nos levar a essa identificação é a comparação entre os dois prólogos. Se a gente pegar o prólogo, a introdução dos Atos dos Apóstolos e a introdução do Evangelho segundo São Lucas, nós vamos ver grandes semelhanças. Então, a variação de pronomes entre a terceira e a primeira pessoa indicam que o próprio autor parece passar a fazer parte da expedição de evangelização de São Paulo, porque Lucas foi discípulo de Paulo. Foi a pedido de Paulo que ele acompanhou e que relatou estes fatos extraordinários, comunicando a um tal Teófilo. Quem era esse Teófilo? Um apóstolo? Um seguidor de Jesus Cristo? Ou o nome Teófilos, ou seja, amigo de Deus, é para todos aqueles que entendessem, todos aqueles que assimilassem e quisessem viver essa experiência cristã. Então, nós vemos essa grande semelhança, e a data da composição, a partir da análise de alguns exegetas, alguns biblistas, fala que é posterior ao Evangelho. Então podemos situar que provavelmente é por volta dos anos 80 depois de Cristo, após o Evangelho. Então, na composição destes dois pontos se torna muito claros uma leitura. As ações desses apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, como grandes propagadores da fé.
Pensando sobre estes dois apóstolos, é desenvolvida no livro dos Atos dos Apóstolos a narração da origem da igreja, como nasce a igreja. Então, nós podemos dividir em dois grandes blocos estes livros, do capítulo 1 ao capítulo 12, tendo em foco mais a figura de Pedro, e do capítulo 13 ao capítulo 28, o apóstolo São Paulo. Então, outra característica muito importante deste livro estão nos grandes discursos pronunciados durante a narrativa. Encontramos esses grandes ensinamentos que certamente orientam a igreja sobre o seu caminho, sobre a sua doutrina. O mais conhecido deles é o discurso de São Pedro em Pentecostes, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, imbuído dessa força que vem do alto, anuncia o que nós damos o nome hoje de querigma. Querigma é uma palavra grega que ela é usada para significar o primeiro anúncio. Aquele anúncio de São Pedro aos judeus, naquele dia, cheio do Espírito Santo, quando ele diz: o mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. É o primeiro anúncio, a proclamação querigmática de São Pedro.